Agora, eu acho interessante a gente deixar claro, porque quando eu escuto skinhead, eu penso num racista que quer expulsar minorias e não gosta de minorias. O que é a cultura skinhead? E eu também sei que não é tão verdade isso que eu acabei de falar. E por que ficou conhecido popularmente que skinhead é isso? Bom, aí eu vou falar um pouco da origem dos skinheads mesmo, né? Você tinha na Inglaterra, principalmente do pós-guerra, né? Uma juventude que ela estava meio que indo para um caminho da marginalização. Principalmente a juventude daqueles bairros que começaram a se industrializar, né? Bairros operários, da onde até surgiu várias bandas de metal, depois o próprio Black Sabbath, várias bandas de metal daquela região mais industrial da Inglaterra, né? Principalmente os bairros da zona leste de Londres, né? O East End of London lá e tal. Mas antes mesmo de surgir essas bandas de metal nos anos 70, você tinha principalmente nos anos 60, e um ano muito emblemático é 1969, quando o homem foi à Lua, né? Quando o Neil Armstrong deu aquele passo pesadão na Lua, né? Um passo para a humanidade, né? Quem ele falou, né? Você tinha uma juventude na Inglaterra, que era a juventude operária, que convivia já com os primeiros sinais de imigração na Europa, né? Como um todo, principalmente na Inglaterra. Que era, sobretudo, a imigração jamaicana, né? O curioso é que esses primeiros skinheads, o nome vai surgir depois, eles eram um grupo de jovens britânicos, brancos, né? Ingleses, que conviviam com esses imigrantes jamaicanos que levaram para a Inglaterra, principalmente para Londres, os ritmos da Jamaica, do Caribe. Então eles levaram o rocksteady, depois teve o ska, né? O ska surgiu a partir daí também, e depois vai ter o próprio reggae depois, né? Que vai surgir depois. Inclusive tem os skinhead reggae, né? Só que como eles eram jovens marginalizados, jovens que não tinham muito acesso à cultura, ou pelo menos à parte de política pública da Inglaterra, ou qualquer coisa assim, eles começaram a achar graça na violência. E você sabe que lugares que não tem, às vezes, uma cultura ou uma inserção, até um movimento cultural, a violência acaba predominando. Então eles começaram a achar graça na violência. E aí essa violência começou com os jogos de futebol, né? Principalmente, sobretudo, a torcida do Tottenham na Inglaterra. Mas só para eu entender, eles eram amigos, a classe operária e os jamaicanos, eles estavam juntos nesse grupo? Estavam juntos, eles coabitavam, eles estavam juntos, se viam como pertencentes ao mesmo manifesto, vamos dizer assim. Uhum. Embora eles não eram ainda politizados, né? Uhum. E dessas brigas surgem os hooligans e tudo mais, né? Que a gente conhece até hoje, os hooligans e tudo isso. Só que aí o que acontece? Quando começou a dar um boom desse movimento dos jovens jamaicanos com os jovens ingleses, que eles eram conhecidos como rude boys, né? Os garotos rudes, eles começaram a raspar a cabeça para ficar difícil da polícia reconhecer eles, né? Imagina você ver aquele bando de cara de cabeça raspada, a polícia fica difícil de identificar quem era quem. Então, daí vem o nome skinhead, né? Que skin é pele e head, cabeça. Cabeça-pele seria uma tradução mais assim, cabeça raspada. E no Brasil a gente vai ter os nossos carecas, já vou falar deles também, né? Uhum. E aí começou a surgir o nome skinhead. Mas não tem nada a ver com esse skinhead que a gente conhece hoje, ou pelo menos o senso comum atribui, né? Que é o fascismo, ao nazismo. Ainda não tem nada a ver com isso. Os skinheads, eles são inclusive anteriores aos próprios punks, né? Esses primeiros skinheads começavam a usar botas. Já tinha aquele visual que vai ser o visual adotado até hoje, mais ou menos. Mas ainda não tinha essa noção política. Não tinham ainda as vertentes políticas atreladas a essa cultura. Essa aproximação entre os operários ingleses e os jamaicanos se deu por quê? Se deu por uma identificação que eles tinham, sobretudo, com a música, né? Uhum. E esses garotos... lógico, não dá pra gente nunca atribuir a totalidade, mas boa parte dos garotos jamaicanos, eles... Como todo imigrante, eu sou filho de imigrante, posso até validar às vezes essa teoria. É muito difícil você se encaixar numa sociedade onde você tem uma cultura dentro de casa e uma cultura na rua que é diferente. Então eles eram meio que peixe fora d'água, né? Outsiders, eles eram mais ou menos outsiders. E os jovens britânicos, de certa forma, eles eram outsiders, mesmo sendo ingleses. Porque eles não eram... tanto que eles vai ter um grupo rival desses primeiros skinheads, que são os mods. São os modernists, que são aqueles que eles chamavam de classe alta. O Pink Floyd, justamente, ele vem desse movimento.
que era aqueles jovens que usavam terno italiano, e andavam de lambreta, andavam com roupas caras. E os skinheads, eles eram os marginalizados, eles eram garotos pobres. Então eles eram, de certa forma, os garotos ingleses, eles eram outsiders também, embora não fossem estrangeiros. Mas seriam uma espécie de estrangeiro na sua própria terra. Né? A classe operária britânica, ela é conhecida como esse pobre que está fora da sociedade, que tem que trabalhar. Tem até regiões lá, Manchester, e não sei qual era a outra cidade, que era os ricos, e a outra era dos operários. Então, existe Liverpool também. Então existe uma exclusão da classe operária na Inglaterra que uniu esses dois grupos, é isso? Sim, sim. É como a gente imagina. E não é à toa que aqui no Brasil, basicamente, fica muito forte as primeiras manifestações desses grupos no ABC, né? No ABC Paulista, que é a região fabril, né? A região industrial de São Paulo. Porque é aquele sujeito que vem de um manifesto operário, né? E não necessariamente a noção de operário marxista, né? Que é aquela noção do operário, da luta de classes, enfim. Seria a parte, eu não digo do patronado, mas aquela parte também que o próprio fascismo, que vai vir depois, né? Não tô atrelando esses primeiros que rezar o fascismo, ele foi um movimento tipicamente operário também, né? Não é um movimento da burguesia, né? A burguesia, ela é sempre muito caracterizada pelo liberalismo, né? Os próprios interesses do capital, né? Quem é capitalista, quem tem o capital de fato, não está interessado nesses movimentos, né? Esses movimentos são tipicamente de pessoas à margem. As pessoas que estão à margem, que não têm, às vezes, os mesmos privilégios e também não têm, às vezes, as mesmas oportunidades na sociedade. Né? Tá, então esses dois grupos se unem, mas só pelo estilo de vida e pela sensação de estar excluídos. Mas tudo que está envolvido nesse grupo agora é música e forma de se vestir. E não tem nada a ver com política e visões de como que o mundo deveria ser ainda. É isso. Isso. Nesse embrião dos grupos, né, da cultura e dos movimentos que vão surgir depois, era basicamente ao estilo de vida marginalizado e sobretudo a música, né? Porque era aqueles ritmos do rocksteady, o ska vai surgir depois. Então são aqueles ritmos caribenhos que acabou conquistando muito bem aquela juventude operária britânica, né? E nem tinha ainda... Você já tinha os Beatles, né? Era muito famoso, mas os Beatles, por eles, era visto como música de playboy, né? Música de Mauricinho, né? Eles curtiam uma música já mais simplória, vamos dizer assim, talvez nos seus arranjos e tudo mais, mas que vai dar origem depois, e aí isso é uma coisa muito curiosa, quando você tem a banda dos Sex Pistols, né? Que vai ser basicamente a precursora da cultura punk, né? Ou até movimentos punks também. Ela vai ser a precursora e, inicialmente, eles não eram inimigos. Teve um show na Inglaterra, em Londres, no East End of Londres, que era a parte da zona leste de Londres, chamado Oi, né? Que era justamente a união dos punks com os skinheads. Eles ainda não eram politizados, embora contestassem o sistema, mas não apresentavam ideologias contra o sistema ainda, né? E aí esse show Oi, né? Ele tem esse nome Oi porque ele é do dialeto Cockney, né? Cockney, um dialeto escocês que era falado nessa região de Londres, que é a zona leste de Londres. E eles se cumprimentavam, tipo, oi, oi, né? Parece o nosso oi do português. E esse oi ficou muito famoso, ficou muito importante, dando nome justamente a um estilo de música que é a música street punk. Que é aquela música dos 3 acordes, aquela música mais que a gente conhece mais do som punk mesmo. Quando surge esse movimento street punk, esse movimento Oi, aí você começa a ter, até pelo ritmo da música, né? Uma música mais de contestação. Primeiramente vão ser letras retratando as brigas de rua, retratando a vivência no futebol, né? As brigas de futebol e tudo mais. Mas depois, quando o Sex Pistols lança a música Anarchy in the UK, né? Anarquia no Reino Unido, aí você até contestando a rainha, falando mal da rainha Elizabeth e tal. Aí você começa a ter o princípio da música sendo usada para conscientização política. Daí, nesse imbróglio todo, os punks vão caminhar mais para anarquia e os skinheads vão começar a se aproximar muito de um nacionalismo. Esse nacionalismo vai ser o que vai segregar esse grupo dos primeiros Rude Boys e skinheads, né?
deixando os antigos jamaicanos que faziam parte desse grupo de lado. Porque aí começa a surgir uma xenofobia e grupos políticos como o National Front, alguns grupos, partidos políticos mesmo, começaram a utilizar esses jovens para justamente fazer valer suas ideias, né? Então eles faziam comícios e showmícios e tudo mais e traziam esses caras e falavam assim, por que vocês estão andando com os jamaicanos aí? Começa a andar com a gente aqui, vocês são britânicos, vocês não tem que ficar com esses caras, a gente é britânico, a causa do desemprego é culpa deles. Então aí começa a já surgir a xenofobia. Eu tô desempregado por culpa desses caras. Antes eles eram aliados, daí começa a ter as brigas, entendeu? Mas quem botou essa ideia, então, de xenofobia na cabeça desses jovens foram políticos. Foram basicamente os políticos, né? Começou já meio que de uma forma espontânea, não sei dizer se iniciou pelos políticos ou de uma forma espontânea. Eu acho que foi uma coisa meio que... acho que foi nas duas vias, né? Começou de uma forma espontânea a xenofobia, né? Por conta da crise, sobretudo, acho que do petróleo, inclusive, a crise do petróleo dos anos 70. Muitas pessoas ficaram desempregadas e aí... eles nem operários eram mais, eles se tornaram o que eles chamam de lumpen, né? O lumpen é aquele... Até o Marx fala do lumpen, que são aqueles que não chegam nem à categoria de operário. São aqueles vagabundos, são aqueles andarilhos, vanderiers e tudo mais. Então eles perdem até a categoria de operários. E aí eles começam a culpar todos os problemas e mazelas pelos imigrantes. E aí não só o bode expiatório foram os jamaicanos, como também os paquistaneses, né? Então aí surge a Liga Anti-Paquistanesa. Eles criaram um movimento chamado Liga Anti-Paquistanesa, né? Anti-Pac League. E os caras começaram aí a agredir imigrantes, sobretudo indianos, paquistaneses, enfim, asiáticos. E aí começa a xenofobia. E pro nazismo foi um passo, né? E os jamaicanos que fizeram parte desse início do movimento skinhead, pra onde eles foram? Então, é isso que é curioso. Eles ficaram... claro, nunca foi uma migração total dos skinheads brancos ingleses para essas tendências xenófobas nacionalistas. É claro que alguns preferiram se manter como eles eram antes, com a originalidade do termo e tudo mais. Então esse grupo que preferiu continuar com a originalidade, eles acabaram sendo conhecidos como skinheads trads. São os tradicionais. Os tradicionais são esses skinheads que querem reviver o espírito de 69, né? Que é o skinhead two-tone, né? 2 tons. Eles usam aquelas roupas quadriculadas, que é branco e preto, né? Que é pra simbolizar a união do brancos e negros, antirracistas. E daí vai surgir grupos de skinheads antirracistas anos depois, né? Que querem reviver esse passado, né? Justamente que é o início, né? Do movimento ou da própria cultura skinhead mesmo. Era quase um movimento de paz e amor, só que com um pouco de raiva por estar sendo excluído da sociedade. Era um movimento sem dúvida de integração, né? Um movimento antirracista, isso com certeza era. Mas paz e amor eu não diria tanto assim, porque a violência sempre esteve presente. Eles já eram, por exemplo... Eles já surgiram, por exemplo, contra os hippies, né? Eles eram contra os hippies porque os hippies eram pacifistas, aquela ideia da era de Aquários, aquela ideia de, não, vamos tomar LSD e ficar aqui contemplando. Entendi. Pra eles o hippie era sujo, pra eles o hippie era vagabundo. Eles de certa forma já tinham o germe que vai ser o germe do nacionalismo depois, né? Porque eles se viam como cidadãos pagadores de impostos, cidadãos operários que trabalham, que sobrevivem do sustento. Você pega as letras até dos carecas aqui do Brasil, né, cara? Das bandas brasileiras, cara, 90% das letras se você trabalhar, você conquista, eu sobrevivo do meu suor, são letras sempre... Letras instigando o cara a ser um vencedor na vida, sabe? Eu sou vencedor porque eu acordo cedo e trabalho o dia inteiro, eu sou um cidadão honesto. E muito dos discursos deles, até do documentário que eu fiz, né? O Rastros no Subúrbio, que eu entrevistei alguns deles, né? O discurso deles é assim, eu sou um jovem periférico, no caso do Brasil, né? Eu sou um jovem periférico, nasci no extremo leste, mas se eu poderia muito bem ter me tornado um traficante, poderia muito bem ter me tornado um bandido, qualquer coisa assim, mas eu escolhi a vida nacionalista, eu escolhi ser um cidadão honesto, um operário. Então eles têm esse orgulho de ser um cara que optou pela via, vamos dizer assim, legal, né? Não a via... Mas acabam, sim, formando grupos grupos de, sei lá, milícias, vamos dizer assim, e o crime acaba chegando neles também, né?